Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Adélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatilhão, Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe adulto. Estamos no quarto e último trimestre do ano 2025. O assunto desse trimestre é corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E a lição de hoje, que vamos estudar hoje, é a lição de número 12, a penúltima lição desse trimestre, o espírito humano e o espírito de Deus. Texto áureo. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Verdade prática. Além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos 8, 14 a 16, 1 Coríntios 14, 14, Gálatas 5, 22 e 23. Romanos 8. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 1 Coríntios 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. A introdução dessa lição diz: nesta lição estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Então, é a terceira lição que estaremos estudando sobre o Espírito, uma definida sobre o Espírito mesmo, embora na primeira lição lá do trimestre já falamos sobre todo o trimestre, falando sobre corpo, alma, espírito, somos tricotomitas, aquela coisa toda que já falamos várias vezes aqui, mas estudamos algumas lições sobre o corpo, outras sobre a alma, estudamos quase uma definição, a diferenciação entre espírito e alma, entendendo? Mais uma vez falando, que já aprendemos até aqui, que tem as suas funções, mas são inseparáveis. E depois estudamos a lição passada, muito importante, o espírito e as disciplinas espirituais. Algumas coisas nós vamos até mesmo repetir durante esta lição da lição passada. Mas nessa nós vamos ver como ele age na vida do homem. Que ele fala, ele despertar da consciência, da fé, quando aceita Cristo. Depois de aceitar Cristo, ensino toda a verdade, intercessão, edificação de orar línguas e fruto do Espírito. Todo esse aspecto do Espírito de Deus e o Espírito humano. Vamos colocar dessa forma, interagindo. Aí nós vamos estudando cada ponto, nós vamos entender melhor o assunto. Então vamos para a obra inicial do Espírito, é a primeira subdivisão. Subdivisão 1, consciência e fé. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Jesus falou sobre esta obra de convencimento, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 8. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra. Romanos 10, 17 e Efésios 2, 8. Vamos ler aqui o texto de Efésios 2, 8, um texto bastante importante. Inclusive ontem eu estava pregando nesse texto lá na congregação de Santa Marta, no culto da ceia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus.
E depois ele vem citando algumas citações aqui em Romanos 10, aqui juntamente com Efésios 2, vamos aqui, Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E na continuação ele diz, o que também atinge as faculdades da alma. Então ele mostra em Efésios 2:8, Romanos 10:17, a ação no Espírito, mas que também atinge a alma 10:9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Opera-se então a regeneração, o nascimento da água e do Espírito. João 3:5, o texto que fala Jesus ensinando a Nicodemos. O Espírito que estava morto, separado de Deus, é vivificado e recebe uma nova vida de Deus. Aí voltamos a Efésios, o texto que lemos aqui, né? Lemos o 8, agora vamos ler o 1, é muito importante também esse texto. Vamos aqui abrir, Gálatas e Efésios. E vos justificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Para ela, essas coisas parecem sem sentido, como se fossem loucura. Isso acontece porque é só possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito. Aí nós vamos ler aqui, a gente sempre fala aqui no estudo, meu amado irmão, que é um estudo bíblico. É a opinião do pastor Silas Queiroz, é a opinião do pastor Aeronera, da CPAD, Metodista Pentecostal, não. Cita-se que a lição e vem os textos bíblicos para que você possa ler e também basear a sua opinião. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15 diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Então, a obra inicial do Espírito, consciência e fé. Deus vai agir na consciência, estudamos a consciência do homem. Estamos até naquela lição em que falava que existe dentro do homem uma lei natural. Antes que existisse a lei escrita, a lei de Deus, a lei de Moisés, o homem já sabia o que era certo e errado fazer. O homem já sabia o que nós citamos aqui na época da lição, fugiu agora, deixa eu até abrir aqui, né? Já que é texto bíblico. Logo depois de Caim ter pecado, então aqui o primeiro é Lameque. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Silá. E ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Caim tinha matado seu irmão, agora Lameque matou 2 pessoas e ele sente que ele estava errado. Tinha lei? Tinha escrito alguma coisa? Não. Mas ele já sabia que ele estava errado. Mas agora nós estamos no tempo da graça. Então como é que o Espírito age? Começa na consciência, despertando a culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Isso é, como diz o texto de Efésios, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, vem de Deus, como ele vai citar a seguir, é a graça preveniente de Deus. Nós, da linha arminiana, wesleyana, não acreditamos numa graça irresistível, como nossos irmãos calvinistas creem. Ou seja, que o homem não pode resistir à graça de Deus. Nós cremos que o homem pode resistir. Deus dá uma graça preveniente. Preveniente porque quem? Vem antes do homem aceitar a Cristo. O homem, e até pregamos isso ontem lá em Santa Marta, falando, o pecado que o homem herdou de Adão e Eva o impede de sozinho ir a Deus. Eu não consigo ir sozinho a Deus. Eu quero ir a Deus, sentir desejo. Não tem nenhuma ação de Deus na minha vida, o Espírito Santo, eu quis, eu fui, eu procurei Deus, eu achei Deus, entreguei minha vida a Deus. Não há condições. A Bíblia nos mostra claramente que não. É sempre uma ação de Deus, como diz lá em 1 João, foi Ele que nos amou primeiro, não só amando com a morte de Cristo na cruz do Calvário,
mas também com a ação do Espírito Santo. Então, a graça preeminente dada por Deus, o Espírito, então, o Espírito de Deus nos convence, como ele vai falar a seguir, do pecado, da justiça e do juízo. Entendemos que somos pecadores e entendemos que para resolver o problema do nosso pecado, nós não podemos tomar nenhuma atitude, como, por exemplo, Adão e Eva tomaram. Estavam nus e se cobriram com folha de parreira, não resolveu nada. E como tantos outros religiosos tentam resolver o seu problema, alguns pelas boas obras, outros crendo em mundo de espíritos, outros crendo em guardar um dia da semana, ou outras coisas qualquer para ser salvo. São iniciativas humanas. Não, Deus é que faz a obra em nós. Vem Ele, convence o homem. Não. O homem entende que é pecador, que precisa do perdão, entende que é Cristo que pode perdoar os seus pecados. Produz-se então a fé salvífica. Eu até expliquei ontem lá a diferença entre fé salvadora, fé salvífica e fé para realizar obras como dom de Deus. A fé salvífica, o homem então, o Espírito, o homem aceita Cristo como Salvador, como ele diz aqui em Romanos 10, também nas faculdades da alma. É a regeneração, o novo nascimento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo fez novo. Existe uma santificação que é progressiva, existe uma santificação instantânea, mas existe uma que é progressiva. Lá em Hebreus está, buscar a paz e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. Tudo com a ajuda de Deus. Regeneração, redenção, justificação, santificação, tudo com a graça e a ajuda de Deus. E aí, a partir daí, o homem passa a ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele passa a ouvir a voz do Espírito. Aí ele vai dizer aqui no final deste ponto. E aquele que não aceitou, não é porque não teve a graça, porque rejeitou a graça, no primeiro momento. Ele não consegue entender as coisas espirituais. Ele não consegue discernir as coisas espirituais. Lembrando que a gente estudou bem, na primeira lição, depois na lição sobre o Espírito, que é o Espírito que faz a ligação com Deus. Mas o Espírito está mortificado por causa do pecado. E agora ele é regenerado através da ação do Espírito Santo. Veja que nós estudamos na lição passada, que na criação o homem foi da parte material para imaterial. Mas na regeneração, na salvação, ele vai da parte imaterial para material, como acabamos de ler em Romanos, se com a tua boca confessar. Então, Deus age no Espírito, transmite a alma, exterioriza pelo corpo a confissão dos pecados e a aceitação de Cristo, não somente como Salvador, mas como Senhor de nossas vidas. Vamos aqui ao segundo ponto, que é a pedagogia do Espírito. Pedagogia é a forma de ensinar, uma maneira de ensinar, vamos colocar assim. Regeneração, ou maneira como age, para ensinar. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida. Uma nova vida agora espiritual em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudermos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, 1 Coríntios 2,12. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito, que nos ensina as coisas espirituais. Versículo 13. Como Jesus havia prometido, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Portanto, não podemos nos conformar com uma mente carnal que pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas que querem nos influenciar como filosofias, ideologias e novas teologias. Tem muita coisa para falar nesse ponto aqui. Nós vamos começar lendo o texto aqui que ele cita, Colossenses, capítulo 2, versículo 8, que é: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A primeira coisa que eu quero falar para os irmãos aqui, relembrar algo que temos ensinado muitas vezes aqui. Todo homem regenerado, que aceita Cristo, ele tem o Espírito Santo. Todo membro da igreja, pastor, todo mundo tem uma carteirinha? Não. Tem muitas pessoas que batizaram
Infelizmente, eu tenho que dizer, se batizaram, tornaram membro da igreja, tem a sua carteirinha, talvez tenha até cargo na igreja, mas realmente não foram vivificados pelo Senhor. Não foram transformados, continuam com a mesma prática, as mesmas atitudes, as mesmas ações de quando ainda estavam sem conhecer a Cristo, fazendo as coisas desse mundo. Não. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, a Escritura se fez novo. São gemidos lavados. Quem vai apontar? O pastor vai apontar quem é salvo? Não. Até ontem também foi dia de ceia, e falamos lá na ceia, como falamos várias vezes. É uma coisa individual. Examine-se um homem a si mesmo. Romanos 8 diz, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, somos filhos de Deus. Então, é cada um quem tem. Essa pessoa tem o Espírito Santo em sua vida. Pastor, e o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é para aqueles que aceitaram a Cristo verdadeiramente. Aí eles vão buscar o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo está derramado sobre toda a carne desde o dia do Pentecostes. Mas Jesus disse, buscai, batei, enfim, temos que buscar. Ele disse assim, sendo maus, sabei dar boas dádivas aos filhos, quem pergunta, quem seu filho pediu um peixe para dar uma pedra, enfim, não, você vai dar coisas boas para os seus filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, então, se concretizou no Pentecostes sobre cerca de 120 irmãos, e depois em Atos Apóstolos vamos ver vários exemplos de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Nós não somos sensacionistas, cremos que esta bênção continua. Eu sou batizado com o Espírito Santo, então creio que todos podem ser batizados. Temos que buscar. É eu que vou determinar o dia que eu sou batizado com o Espírito Santo, não é Deus que vai fazer de acordo com a sua vontade. E eu mas para que serve o batismo com o Espírito Santo, pastor? O batismo santo é revestimento de poder para pregar o Evangelho. Atos 1,8. Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E depois do batismo com o Espírito Santo, vem os dons espirituais. São ferramentas para nos auxiliar na pregação da palavra de Deus. Existem aqueles dons citados lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que é língua estranha, interpretação de língua, profecia, discernimento de espírito, palavra da ciência, palavra de sabedoria, dom da fé, dom de curar, dom de operar maravilha, e já estudamos na escola dominical, hoje são considerados também outros dons, enfim, dons espirituais, ministrados por Deus para nós. Mas por que o pastor está falando isso? Estou falando isso porque ele vem dizer aqui que o Espírito Santo pode nos ensinar. Às vezes, alguns irmãos confundem, temos que ter todo cuidado com isso. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu recebo os dons espirituais, aí o Senhor, então, através dessa ação, Ele vai me ensinar, eu vou citar até o texto de Jesus aqui, né? O Pai enviará em seu nome e vos ensinar todas as coisas, e fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Não. O batismo com o Espírito Santo é fundamental, é importantíssimo, mas todo crente ele foi remido lavado no sangue dele, tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazer lembrar. Agora, lembrando, meu amado irmão, eu vou até citar uma coisa que eu falo sempre para as pessoas. A pessoa chega a ver, o jovem, né, chega a ver, pastor, amanhã eu vou fazer uma prova, o senhor ora por mim? Aí eu falo para esse jovem, essa jovem, você estudou? Aí ele fala, estudei, então eu vou orar por você. Se você não estudou, não adianta nem orar. Porque a única oração que eu posso fazer é que Deus faça aquela pessoa, que ela seja quem for, lembre aquilo que ela estudou. Se ela não estudou, não tem como lembrar. Ou seja, o Espírito vai lembrar o que Jesus falou. Eu não estava com Jesus, então eu tenho que ler a Bíblia para saber o que Jesus falou, não só os evangelhos, mas também as cartas de Paulo, outras cartas, porque lá há várias citações, no Apocalipse há várias citações que Jesus fala diretamente, Paulo também cita muitas delas, Pedro, enfim, João, e aí vamos ler, e aí vamos depois lembrar. O Espírito vai fazer você lembrar aquilo que você leu, mas se você não ler, como estudamos nas disciplinas espirituais, eu falei que a gente ia voltar a falar das disciplinas espirituais aqui nas lições. Se você não ler, você não vai lembrar. Então tem que ler para lembrar aquilo ao qual você precisa, porque o Espírito Santo não é assim, pastor, vou participar de um concurso bíblico, uma maratona bíblica, aí o Espírito Santo tem que fazer me lembrar ali para eu poder ganhar o prêmio. Não, não é isto.
Eu cito, às vezes, até aqui no estudo bíblico, eu era professor da classe de jovens, ainda jovem, mas o pastor me confiou esse cargo, e ali, com os jovens daquela época na igreja, minha irmã, inclusive, era dali da igreja, e ela fazia um curso de inglês, chamado IAGES. Ela tinha um amigo que era espírita, kardecista, e ela contou lá que um certo dia, voltando do IAGES até em casa, ele morava, acho que mora ainda, umas 3 ruas antes da nossa aqui, que a gente mora, e eles vieram andando e pararam conversando sobre as coisas de Deus, e ela citou vários textos bíblicos. E ela depois falou assim para mim, falou lá para a gente, para o jovem, né? Não sei como é que eu lembrei. Aí eu disse para ela e disse para todos os jovens ensinando naquela época, o Espírito Santo te fez lembrar, porque você leu. E se mesmo não tenha lido, mas frequentou a igreja e ouviu a pregação do pastor, o ensino da escola dominical, e naquela hora, para evangelizar, para ganhar uma alma para Jesus, ou tentar ganhar uma para Jesus, o Espírito Santo fez ela lembrar os textos a qual seriam necessários naquela hora para aquilo. É para isso que o Espírito nos ensina, que o Espírito vai me ensinar alguma coisa sobre Jesus Cristo, sobre a palavra, para que eu possa transmitir para outras pessoas. Para que eu estou aqui dando aula. Eu creio que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Muitas vezes eu estou no meio da aula que lembro de algo para falar aos irmãos, não só aqui no YouTube, mas presencialmente na igreja ou na hora de uma pregação. Não sou eu, mas todos os irmãos que assim estão, porque é o Espírito agindo. O Espírito de Deus, que lá desde o início, ele se movia sobre a face das águas, ele não estava parado. O Espírito Santo é movimento, ele está agindo na nossa vida diariamente. Todos os acontecimentos que acontecem têm um propósito da parte de Deus para com as nossas vidas. E continuando aqui, então, a regeneração é o início de uma nova dimensão de vida. Nós estávamos mortos no nosso delito e pecado, estávamos mortos, não conseguindo ter o contato novamente com Deus, e agora o Senhor vem e nos regenera, nos faz uma nova criatura, e agora sim nós podemos ter este contato. Eles não recebemos o Espírito do mundo, lá 1 Coríntios 2,12, mas o Espírito que provém de Deus. É de Deus, veio para nós e nos fará lembrar. E a última coisa que eu disse que é muito importante nesse ponto, quando ele vai citar Colossenses 2,8. Aí eu já vou dizer para aquele que já está na igreja, aqui pós-regeneração, aqueles que já são remidos e lavados no Santo Poder. Cuidado com as vozes que estão ouvindo, para não se influenciar por filosofias, ideologias e novas teologias. Hoje nós temos um grande número de seminários liberais. Teologia liberal. O que é teologia liberal, pastor? Nós estamos aqui na Escola Dominical, só estamos repetindo para você, aquela que não crê mais na inspiração plenária da Bíblia Sagrada. Então, alguns textos eles descartam, esse aqui não crê mais no milagre. Isso não aconteceu hoje nem ontem, isso foi um processo teológico que vem há muito tempo e que hoje, no século XXI, principalmente por causa das redes sociais, internet, essas coisas todas, que não estou falando que é ruim, apenas um meio que se propaga mais rápido, as pessoas estão se voltando para isso. Então, filosofias, ideologias e novas teologias. Eu vou ler um texto para você aqui, meu amado irmão, que eu preguei, também eu preguei na sede, preguei nas congregações, agora recentemente, que está lá em Atos 18, para dizer para você que alguém que você pregue só vai verdadeiramente a sua vida ser mudada se Deus te usar para fazer isso aqui. Eu falava sobre Apolo, Atos 18, 28, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando para as Escrituras que Jesus era o Cristo. Eu não tenho que pregar Aristóteles, Sócrates, Sófone, ninguém. Não tenho que pregar Freud, não tenho que pregar Laí Ribeiro, Altajur, nada disso. Eu tenho que pregar a Bíblia e mostrar que Jesus é o Cristo. Vamos para a terceira, renovação da mente. Tudo é ação do Espírito na nossa vida, né? Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus, para que com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina imprescindível para o nosso viver diário. Esse texto é bastante conhecido, mas eu vou citar lendo a Bíblia, e ele tem muito a ver com a nossa lição aqui, que é Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso é fundamental uma vida de consagração total.
da qual fazem parte a oração, a leitura da escritura, a disciplina espiritual, da qual tratamos na lição anterior, a Tiago 1, 5, 6, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. Não há área de nossa vida acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade. Ouçamos o Espírito. Então vamos de novo aqui, mais uma citação bíblica importante, corroborando aqui mais uma vez que é um estudo bíblico, João capítulo 16, versículo 13. Vamos virar aqui a página, estamos chegando. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tem ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então veja como é importante esse ponto, que fala sobre renovação da mente. Ele diz, temos que viver tendo contato com Deus. Aí voltando para a disciplina espiritual. Veja que já tocou isso na alma, tocou agora na lição sobre a alma, lição sobre o Espírito. É muito importante, meu amado irmão. E eu fico feliz porque eu tenho ensinado a igreja muitas vezes sobre isto. Eu tenho ensinado a igreja muitas vezes sobre isso. Vou começar com oração. A igreja metodista pentecostal, em Caxias, Nova Campina, tem oração às terças-feiras, à noite. E em Santa Marta, às sextas-feiras. A igreja Nova Campina, esse ano, adotou a primeira semana completa do mês, semana de oração. Na sede, nós temos uma consagração no segundo domingo, antes da escola bíblica dominical. São momentos em que a igreja oferece ao membro uma oportunidade de estar orando. Todo o tempo de oração, pastor? Não, tem cântico de hino, tem a leitura da palavra, tem a explicação da palavra. Então, normalmente, vamos colocar assim, em média, 20 minutos de oração. Eu posso chamar isso de vida de oração? Não. A minha vida de oração é em casa, no meu lar. Jesus disse, fecha a porta do teu quarto, lá do teu aposento, e fala com teu pai em secreto, ele vai te ouvir. Ah, pastor, eu posso ir para o monte? Eu não vou, mas se você quiser ir, posso ir. Pode ir, louvado seja Deus, excelente. Ah, pastor, eu posso para uma consagração ali na casa do irmão? Eu já participei de muitas consagrações, desde a igreja metodista. Tinha uma consagração na casa da irmã Maria da Glória, Furtado, lá no Beira-Mar. Eu fui muitas vezes ali. E outros trabalhos de oração, maravilhoso. Ponto. Essa é a igreja permitindo que você e os irmãos em Cristo que abrem suas portas para isso, glória a Deus. Mas você tem que ter o seu momento de oração. Aí quer dizer aqui, ter com a mente renovada, voltada para Deus. Leitura da palavra, a mesma coisa. Eu não posso aqui chegar aí, pastor, bom, já li a palavra, li a leitura bíblica em classe. 3 versículos, 5 versículos, 10 versículos, mesmo que seja 20 versículos. Não, meu irmão, você tem que ler a tua Bíblia diariamente. Ler a Bíblia toda, pastor, se possível, você pelo menos uma vez na vida faça isso. Mas, se não puder, pelo menos ler a Bíblia todo dia, meditar na palavra de Deus. E, logicamente, quando estiver na igreja, quando qualquer irmão, não é o pastor na hora da pregação, não, qualquer irmão, o dirigente está começando o culto, ou tem irmão que fala, prestar atenção em cada leitura bíblica que é feita. Ok? E na tua casa mesmo, você pode ver programas evangélicos, enfim, qualquer situação onde a Bíblia é citada e a palavra de Deus é falada corretamente. Então, essas disciplinas espirituais são importantíssimas para o crente. Aí ele fala uma vida de consagração total. Ah, pastor, eu vou viver no monte, na consagração, na vigília, e vou deixar tudo de resto. Não, nós não devemos fazer isso. Até porque temos que evangelizar. Temos que ter cuidado da nossa família. Alguns que ainda estão, eu estou aposentado hoje, mas tem pessoas que ainda estão no momento de atividade secular. Tem que trabalhar, os jovens têm que estudar. O que é consagração total? Aonde você estiver, se você estiver ligado a Deus, se você tiver uma vida de leitura da Bíblia, oração, consagração, jejum, estar na casa do Senhor sempre que você pode, aonde você estiver, lá onde você estiver, você vai estar com a sua vida consagrada a Deus. Ou seja, uma vida que é para louvor de Deus. Tudo que fizer, está em 1 Coríntios 10, 32. Quer comais, quer bebais, fazer as outras coisas, fazer para a glória de Deus. Então, é viver para Deus. É viver como Cristo viveu. E
Ele diz no final aqui, não há área da nossa vida acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção, porque ele pode nos guiar em toda a verdade. Eu vou repetir só mais uma coisa que eu falo sempre na igreja. Falei agora recentemente, vou citar o último que eu citei, falando lá, pregando em Nova Campinas. Almir Júnior, filho do prefeito Almir, está fazendo uma faculdade. Eu perguntei para ele, a faculdade dele é ligada à informática. Eu perguntei, você lê livro de direito? Ele falou, não. Lê livro de medicina? Não. Lê livro de geografia? Não. Por quê? Porque você está querendo aprender informática. Eu quero ir para o céu, eu tenho que ler a Bíblia. Eu quero saber o caminho certo, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ter uma vida de comunhão com Deus, eu tenho que orar. Hoje eu tenho que estar. De repente você vai pegar. Meu irmão, você quer ir para o céu? Quero, amém, aleluia. Tu quer ir no culto amanhã? Não, pastor, no culto quero não. Quero ficar em casa, quero fazer outra atividade. Se você quer ir para o céu e não quer ir para a igreja, para o culto, não quer ir para a oração, não quer ir para a escola bíblica, como é que você quer ir para o céu? Não estou dizendo que o pastor está colocando que a pessoa não vai para o céu, não, meu amado irmão. É incongruente. Eu quero me formar na faculdade. Chega a dizer, eu quero virar um médico. Quer ir na aula? Não, na aula eu não quero ir, não. Como é que eu vou me formar em médico, meu amado irmão? Se eu não for na aula, não aprender, se eu faltar. Entendeu? Eu quero ganhar meu salário no final do mês na empresa. Mas não, quer ir trabalhar todo dia? Não, não quero não. Não é assim que funciona. Então os clientes têm que ter cuidado. Veja bem, o ponto é renovação da mente. Essa mente tem que estar ligada a Deus. Agora vamos para esse primeiro ponto aqui, tem 4 subdivisões. Voz e luz. Interessante, né? Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo de nosso ser. Traz sabedoria e revelação. Esclarece questões duvidosas. Vamos colocar esse aqui. Esclarece questões duvidosas. É o concílio de Jerusalém, né? Atos 15 é o concílio. Vamos ver aqui. Então houve um problema lá, a igreja reuniu. Vamos ver o que o Espírito falou para eles. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor mais encargo algum, senão dessas coisas necessárias. Foi a direção que a igreja de Jerusalém deu através do Espírito Santo para os gentios convertidos. E gera entendimento e paz, Romanos 8,14. Ele, o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Nesse texto, coração, cardia, significa homem interior. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano que, entrelaçado com a alma inseparável dela, são esses olhos o centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos a iluminação do Espírito para compreendermos as verdades divinas fundamentais para esta vida e para a vida eterna, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Por isso ele faz voz e luz. Eu preciso ouvir Deus. Agora, eu vou até pedir ajuda a João. Quando é escrito o Apocalipse, ele escreve lá as 7 cartas aos anjos das igrejas na Ásia. E no final, todas elas dizem: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu já disse isso recentemente, vou voltar. As pessoas não eram deficientes físicos, não tinham a orelha? Não é isso que ele está falando. Eu posso ter essa orelha, posso ter meu aparelho auditivo completamente perfeito, mas como diziam antigamente os antigos, entra por aqui e sai por aqui. Então o ensinamento que eu tenho que ouvir, guardar na minha mente, no meu coração, que ele fala aqui, cardia, homem interior. Guardar o ensinamento e colocar em prática em minha vida. E luz é porque ele ilumina. Aquilo que a gente não consegue entender, está encoberto, ele faz que a gente possa ver a luz e entender a sua palavra. Mas voltamos a dizer aos irmãos, só vai iluminar, só vai fazer entender se você tiver comunhão com Deus. Não adianta você simplesmente querer, tem gente que quer fazer assim, opa, agora vem a minha comunhão com Deus. Não. O crente tem que estar sempre buscando a face do Senhor. Se você está se achando fraco, o que a gente, quando a gente se acha fraco, fisicamente a gente faz? Vai no médico,
O médico vai passar remédio, vitaminas, para que você se fortaleça. Porque a gente quer ter o nosso corpo para fazer as atividades cotidianas, estudar, trabalhar, enfim, lazer. Se você está fraco espiritualmente, tem que procurar um médico. Quem é o médico dos médicos? Vamos colocar, embora na Bíblia não esteja escrito isso. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o médico supremo. Mas como é que eu busco a Ele? Como é que Deus fala ao teu coração? Ele fala ao teu coração de duas maneiras. Primeiro, através da palavra, e segundo, quando você ora, porque a oração não é um monólogo, oração é um diálogo. Você fala e ouve Deus ouvir. Ouve Deus falar. Veja que lá foi dito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor fala. Agora você tem que estar pronto para ouvir. Não só ouvir, mas colocar em prática. Não adianta eu ouvir, entender que aquilo está certo e não fazer aquilo porque não quero fazer. Então, voz e luz. Veja, eu vou voltar até no ponto. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito. Lição passada nós aprendemos isso. Cuidado com as distrações. Último ponto da lição passada. Aí ele fala até do celular. Fala das redes sociais. Já falei aqui. Pastor, internet é ruim? Não, meu amado irmão, eu estou aqui na internet, eu estou gravando esse vídeo, vou colocar na internet. Eu não estou na internet agora, mas estou gravando o vídeo que eu vou colocar na internet e quem for ver, vai ver um link na internet no YouTube. O YouTube é uma rede social, não estou fugindo dela. Eu também tenho um Facebook, eu também tenho um WhatsApp. Agora os pastores, no segundo domingo, fizeram uma reunião de vídeo no WhatsApp para resolver problemas que precisamos resolver da denominação, porque é necessário ser feito assim, são as ferramentas que estão no nosso lugar. Agora, sempre que nós falamos, e não só para essas áreas, para tantas outras. Se eu passo o dia todo na rede social, como diz a lição passada, se eu vejo as mensagens do WhatsApp, as postagens do Facebook, do Instagram, os vídeos do YouTube, e não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia, falta a igreja para poder... Não foi, às vezes, por exemplo, eu vou citar um exemplo, meu irmão, a gente dá exemplo, pastor, o senhor está querendo ser melhor que o outro? Não, estou só dando um exemplo para você. Eu nem era pastor ainda, nem pensava em ser pastor, era jovem, meu pai estava doente. Eu, muitas vezes, domingo à noite, não pude ir à igreja, tive que ficar ajudando a minha mãe a cuidar dele. Eu tinha tido o terceiro derrame, não andava, não falava. E a gente ligava a rádio na AM, na época não tinha FM, e escutava o culto da Assembleia de Deus, da Ilha do Governador, na época pastoreada pelo pastor Gesiel Nunes Gomes. E aquele culto era edificante para nós. O crente hoje está com um problema de saúde, fica em casa, e fica vendo, eu não vou citar nenhum, não vou fazer propaganda para ninguém na televisão, fica vendo televisão, ou fica na internet. Não pude ir na igreja, ainda eu não pude hoje ir na igreja porque eu estou doente, eu estou cuidando de alguém. Pode até ligar a televisão, mas bota num programa evangélico, no hino, pode entrar no YouTube e colocar hinos, ficar ouvindo ali os louvores, já que você não pôde ir na igreja naquele dia. Então a gente tem que cuidar para dar tempo para que Deus fale conosco. Vamos agora para o segundo ponto, nós estamos bem adiantados, eu pedi licença para um copo d'água aqui, está muito calor. Testemunho, intercessão e edificação. O Espírito testifica ao Espírito, testifica ao Espírito. Romanos 8 é riquíssimo quando o tema da função do Espírito humano na comunicação com Deus, tratando da vida do cristão, a vida no Espírito. Paulo menciona a adoção espiritual, que é testificada pelo Espírito Santo ao Espírito do crente regenerado. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o Espírito humano traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Por isso, Paulo orava pelos Efésios para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudesse compreender e conhecer o amor de Cristo que excede a todo o entendimento. Romanos capítulo 8, como eu falei, é um texto bastante interessante. Aqui ele está falando de filho. Pastor, como eu sou filho de Deus? Está claro, antes de entrar em Romanos, vamos entrar em João. Ontem até citei isso também lá na pregação. João capítulo 1, versículo 12. Falando sobre Cristo. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem é filho de Deus? Pela Bíblia Sagrada. Não é conceito teológico do pastor Hélio, da Metodista Pentecostal, da Assembleia de Deus ou de qualquer outra igreja. É Bíblia. Quem é filho de Deus? Aquele que de coração aceitou a Jesus como o único e eterno Salvador da sua vida. E quem não aceitou? Não é filho de Deus. Não pode ser, porque não aceitou a Cristo como Salvador. É a única maneira de ser filho. Aí vamos para Romanos. Eu já citei esse texto, vou repetir para os irmãos. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aí ele vai explicar filho de Deus como Paulo explica na carta aos Romanos. É por adoção. Eu estava lendo até o professor Caramuru, que eu gosto de ler às vezes, ele falava sobre isso também. Na lei romana, quando alguém era adotado, ele não passava somente a receber o nome daquela pessoa que adotou ele como filho, mas ter todos os deveres dentro daquela família e todos os direitos, inclusive o de herança. Então, quando Paulo fala aos romanos que nós fomos adotados, ele já diz que nós podemos chamar a Deus de Abba Pai. O que é Abba Pai? É paizinho, é ter intimidade com ele, é falar com ele, porque agora nós somos filhos dele. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou de tal maneira que deu o seu unigênito Filho. O único Filho de Deus é Cristo Jesus. Mas nós fomos adotados e em Cristo tornamos também filhos de Deus. Essa é a ideia da carta aos Romanos. E aí ele vem aqui dizer que quem nos dá essa garantia é o Espírito Santo de Deus. Eu já falei no início da lição que o penhor da nossa salvação. Quando Jesus voltar, o que ele vai olhar em mim? Quantas almas eu ganhei para Jesus? Quantas vezes eu preguei? Quantas vezes eu ministrei aqui no YouTube? Quantas vezes eu cantei um hino? Ou qualquer outra coisa que eu tenha feito e dizer, agora você então está salvo. Não, a salvação não é pelas obras, já falamos, Efésios 2, capítulo 8 a 10. Para graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Eu serei salvo pela presença do Espírito Santo. Ele é o penhor da minha salvação. E ele testifica. E eu até falei ontem, importante, meu irmão. Nós, crentes, temos que ter a segurança da salvação. Segurança da salvação, pastor, é salvo uma vez, salvo para sempre? Não, nós não cremos nisso. Essa é a linha dos nossos irmãos calvinistas. A nossa linha é que nós podemos perder a salvação. Mas a gente não perde a salvação de manhã e ganha ela de tarde, perde no outro dia e ganha no outro dia. A salvação será perdida se alguém apostatar da fé, blasfemar contra o Espírito Santo, pecado que não há perdão, e não retornar para Cristo. Principalmente aquele que cometeu o pecado da blasfêmia, esse não tem mais salvação. Mas aquele que saiu da fé, largou a fé, mas ainda teve tempo antes da sua morte, ou da vida de Cristo voltar, ele poderá ser salvo. Mas aquele que não, ele está perdido, porque é isso que a Bíblia diz. Está lá em Mateus, capítulo 24, e está em outros textos, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, veja bem, ele fala aqui. Então, ele fala da adoção espiritual aqui, e por isso ele termina. Por isso que Paulo orava pelos Efésios, ele fez 2 orações, mas nessa segunda, que é o capítulo 3, ele pede para que o Espírito habitasse pela fé no coração deles, para que eles pudessem compreender o amor de Cristo. Eu já disse aqui várias vezes, João 3,16, Deus amou de tal maneira, esse tal maneira a gente só vai entender no céu, só quando chegar lá. O tamanho deste amor que Deus nos deu, até porque não somos merecedores desse amor. É graça, misericórdia, bondade da parte dele. Agora vamos ver aqui também que além do Espírito testifica, o Espírito ele intercede. O Espírito intercede. Ainda em Romanos 8, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus, junto ao Espírito humano, a intercessão em nosso favor. Então vamos ler aqui, a gente vai lendo muitos versículos, depois a gente para um pouquinho, mas vamos ler aqui. Romanos 8, 16 e 17.
O mesmo Espírito testifica o nosso Espírito Santo, Filho de Deus, e para esse, vai dizer, não, 26, 27, perdão. E da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Essa ação permite que muito além do nosso intelecto haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito, que, segundo Deus, intercede pelos santos. Isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limita ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito em nós. O Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. Uma das razões disso, certamente, é a ação do Espírito no processo de intercessão. Ele prescruta, investiga, sonda ele prescruta o nosso interior para muito além da nossa compreensão, agindo em nosso espírito, como Salomão escreveu. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Provérbios 20, 27, Nova Almeida atualizada. Então vamos lá. O Espírito intercede por nós. Eu acho esse texto maravilhoso, quer dizer, que eu li aqui, né? Aquilo que nós não sabemos falar, aquilo que nós não sabemos... como é que eu vou falar para os irmãos? É para mostrar a nossa finitude, como somos pequenos, como somos dependentes inteiramente e completamente de Deus. Eu vou falar algo que eu não gostaria de falar, mas algumas pessoas, às vezes, quando são batizadas com o Espírito Santo, elas se ensoberbecem. Isso é muito ruim, porque Deus me usou. Eu já falei até uma na pregação, vou falar de novo, falar de outras aulas. Preguei, 1000 almas aceitaram Jesus. O que eu tenho a ver com isso? Eu só fui um instrumento, meu amado irmão. Eu só fui um canal. Não tem que fazer uma estátua para mim na praça, na frente da igreja. Não. Eu só fui um canal. Quem convenceu do pecado, da justiça e do juízo foi o Espírito Santo de Deus. Eu dependo completamente. O que eu sei foi o Espírito Santo que me ensinou. O que eu falo, é Ele que está falando através de mim, Ele que está me dando para falar. Eu citei, se eu toco maravilhosamente bem o instrumento e louvo a Deus, a glória dele, foi Ele que me deu esse talento. Se eu canto, enfim, as pessoas até se emocionam ao ouvir o canto e louvor a Deus, é o Espírito Santo que está agindo, não sou eu. Nós dependemos completamente de Deus. Então, o que eu não sei, o que eu não entendo, o que eu não conheço, eu dependo completamente dele. Ele que intercede. Daqui a pouco nós vamos falar isso mais profundamente. Eu quero até entrar no último ponto, porque ele vai falar da oração em línguas, ele vai falar de outras coisas aqui, e de certa forma estão interligadas a isso aí que nós já estamos terminando aqui o nosso estudo. Edificação e fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo é o Espírito do homem, essa lição. Ele falou da regeneração lá no início, depois falou de outra ação do Espírito, já no homem regenerado, e agora ele vai falar de duas ações, que é a questão da oração do Espírito e depois também do fruto do Espírito no última subdivisão. Então vamos lá. O Espírito, ora bem, a ação do Espírito de Deus na esfera do Espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Vamos lá, embora ele tenha citado o texto, mas vamos pegar o contexto para poder entender bem o assunto e até falar aqui. Poxa, pastor, eu queria saber sobre a questão, sobre o Espírito Santo. Eu até citei um texto aqui sobre os dons espirituais, falei que era 1 Coríntios 11, lá no início do vídeo, mas na verdade é 1 Coríntios 12. Queria saber, quer aprender sobre o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais? 1 Coríntios 2, 12 e 14. É lógico que há outros textos na Bíblia, mas esse Paulo ensina perfeitamente para nós. Então vamos aqui, o 14 que ele cita aqui, 4. Vamos lá. Vamos começar pelo 1.
Seguir o amor, porque ele tem o 1 Coríntios 13 no meio, né? E procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então eu falo língua estranha, eu não entendo, a não ser que Deus me deu o dom também de interpretação de línguas. Eu estou falando de mistério, o outro também não entende que está ao meu lado. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação, porque a profecia é dita na própria língua pátria de cada um. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Tá, o 14. Vamos lá. É porque não dá para ler tudo, né? Aqui. Vou no 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem dizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, amém, sobre a atuação de graça, visto que não sabe o que diz. Então veja bem, minha amada, vamos ler aqui, depois a gente comenta. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. O espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim somos edificados. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. Que aí o texto aqui que nós lemos seguinte aqui. Que desfrutemos mais deste extraordinário recurso de edificação espiritual, aproveitando o nosso espírito na comunhão do Espírito de Deus. Ainda que não entendamos com a mente, o nosso interior é fortalecido com o poder. Falar em línguas é um presente divino que renova a nossa fé. Pastor, o senhor crê na continuidade dos dons? Creio. Creio no dom de línguas, já falei isso, tem os dons todos lá no início, interpretação de línguas. Agora, veja bem, nós pentecostais precisamos entender como utilizar os dons, embora que não seja eu que receba o que eu quero e faça do jeito que eu quero. Eu tenho assim um pouco de... Eu já li alguns livros que a pessoa falava, alguém chamava ela para orar em línguas e ela orava em línguas, ela mesma por si própria. Eu fico um pouco preocupado com isso. Eu penso que as línguas estranhas, como dons, não estou nem falando do batismo com o Espírito Santo, como dons, é o que Deus dá, e Ele, Deus, faz com que nós falamos a língua na hora que Ele quer, o Espírito vai fazer isso. Então, orar em línguas, na minha concepção de ver, pode ser que algum irmão entenda diferente, publicamente, deve ser em voz baixa, porque o próprio Paulo diz, fale 1, 2 ou 3 e outros interprete. E se você não tiver que ninguém interprete, fale para si só. Que eu sou edificado quando falo línguas, eu sei porque eu falo línguas e sinto a presença de Deus quando falo. Eventualmente, pastor, só fala línguas estranhas em voz alta durante um culto? Sim, acontece. Mas não de uma forma que eu vejo muitas vezes no meio pentecostal, que domina o culto. Não. Tem hora que você sente a presença de Deus de tal forma que você fala língua estranha naquele momento. Já ouvi pessoas falando línguas estranhas e depois profetizando. Então tudo isso acontece. Como ele diz no final aqui, um presente divino que renova a nossa fé. Louvado seja Deus. Vou falar igual Moisés falou para Josué, quando tinha 70 anos para receber o Espírito Santo, na idade, dois nomes assim, agora esqueço o nome deles, não foram para o lugar onde tinham que ir, e quando Deus tirou o Espírito sobre Moisés e colocou sobre aqueles 70 homens, todos eles profetizaram, inclusive esses dois homens, mas esses estavam no meio do povo, e alguém chegou, olha Moisés,
fulano esse cano está profetizando lá. E o José falou, proíbe. Ele falou assim, mas ele falou, não, eu queria que todo o povo profetizasse. Naquele tempo a espiritualidade era sob medida. Então o que queremos? Queremos que todo o povo de Deus receba o batismo com o Espírito Santo, e aqueles que receberem o dom de línguas, quando falarem, sejam edificados, mas também que haja a interpretação para que o restante da igreja seja edificado. O Espírito ora bem. Logicamente, quando eu falo língua estranha, e foi o Espírito que me deu, não vamos dizer que está ruim, não foi eu que produzi a língua estranha, foi o Espírito que me usou a mim, né, naquela época, me tomou. O crente não é tomado, não sabe o que está fazendo, não. Cuidado com essa coisa também, mas não vou entrar nesse ponto agora. Mas o mérito continua sendo total inteiro dele o Senhor. E agora vamos para o último ponto desta lição, o ápice da vida cristã. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes listada por Paulo em Gálatas 5:22. Chamadas de fruto do Espírito, representam o ápice da vida cristã e envolve o nosso ser por inteiro. O espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus dia após dia, haver sido santificados pelo Espírito do nosso Deus, 1 Coríntios 6:11. A obra do Espírito de santificação, Romanos 1:4. Vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 1 Coríntios 12:31, 13:1-13, que é o capítulo do amor. Isso é viver e andar no Espírito. No capítulo 5 de Gálatas, ele vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne são produzidas na nossa vida quando não temos Jesus como Salvador, ou quando já temos Jesus para o Salvador e damos uma brecha ao diabo. Aí vai ter lá contenda, ira, peleja, moralidade, uma série de coisas ali que o irmão sabe, eu não quero citar. E veja que são muito mais do que eles chamam de fruto do Espírito. Não são, e outra coisa importante, não são frutos do Espírito, é fruto, um só, como fosse uma tangerina com vários gomos. E alguns até entendem que, na verdade, o amor vem primeiro e todos os outros estão ligados ao amor. Independente se a gente pode estar ali separadamente, mas realmente o reino de Deus é amor. Já vi alguns também falarem da seguinte maneira: amor, alegria e paz, ligados a Deus. Longanimidade, benignidade, bondade, ligada ao próximo. Fidelidade, mansidão, domínio próprio, a mim mesmo. Então o crente precisa ter todas essas situações. Evidentemente, pastor, em algum momento vai falhar, talvez em algum momento a gente não demonstre o amor, talvez em algum momento, por exemplo, alegria aqui, alegria e paz. Isso aqui não é alegria porque o Flamengo ganhou do Mundial. Essa alegria é passageira, meu marido. Essa alegria não é porque o Bolsonaro ganhou a eleição, ou o Lula ganhou a eleição, ou não sei o que aconteceu. Esta alegria é uma alegria duradoura. Alegria, por isso que ele diz lá em Tessalonicenses, alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre. Não é alegria porque você está doente, não é alegria porque você está desempregado, não é alegria porque você está com problema, não é alegria porque você está na luta, é alegria que, por não obstante tudo isso, você tem a presença do Senhor. A mesma coisa é paz. Qual é o conceito de paz no mundo? É a ausência de guerra. E o crente ele tem paz mesmo em meio à guerra. Hoje tem crentes no mundo que estão sendo perseguidos na Coreia do Norte, na China, em vários países, por causa do Evangelho de Cristo. Mas mesmo assim você vai conversar com muitos desses clientes e eles demonstram uma paz, uma tranquilidade que vem do Senhor. Então é algo de Deus. Agora, muitas vezes eu posso não ter a longanimidade, ou seja, não me colocar no lugar do meu próximo, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, mas isso não quer dizer que eu não tenho o Espírito de Deus. Então, quanto mais eu buscar a Deus, quanto mais eu me alimentar do alimento espiritual que Deus tem para me dar, mais eu vou ficar próximo daquilo. Veja que é o ápice da vida cristã. O ponto mais alto é o fruto do Espírito agindo na nossa vida. Mas voltando à lição passada, como é que eu vou entender o fruto do Espírito? Como é que eu vou colocar em prática? Disciplinas espirituais são importantes. Primeiro, eu tenho que dar lugar a Deus para ser uma nova criatura. E sendo uma nova criatura,
eu tenho que ter prazer em ler a Bíblia, meditar na Bíblia, prazer em orar, prazer em jejuar, prazer em estar na casa do Senhor, na escola bíblica dominical, em evangelizar, enfim, fazer a vontade de Deus. Vamos para a conclusão desta lição tão maravilhosa. É Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Vamos ler o texto completo aqui, porque o texto não é só esse versículozinho, essa parte do versículo, né? 1 Coríntios 6. É um texto muito forte esse aqui, então vamos ler ele completo aqui. 1 Coríntios 6. Já estamos na conclusão, encerrando a lição, né? 15 e 17. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo, falo-ei membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Por isso, não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. Já citei o outro texto de 1 Coríntios 10, 32, mas vamos ler aqui João 16, 14 e encerrar o nosso estudo bíblico. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Já falamos na lição, vou repetir só para você. Dependemos de Cristo. O Cristo é a ação do Senhor em nossa vida. Que precisamos ter essa comunhão do nosso Espírito com o Espírito de Deus, essa certeza que somos filhos de Deus. E mais do que isso, que estamos neste mundo aqui para glorificar a Ele. Eu vou repetir essa última frase. Quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. Jamais ele glorifica a mim. Jamais o meu nome tem que ser exaltado. Vou repetir algo que eu já falei aqui várias vezes, acho que eu falei até na lição passada. A Bíblia diz que antes de nascer de mulher, não há um profeta maior do que João Batista. Tempo de profecia, anos que ele profetizou, não. Alguns profetas tiveram muito mais tempo de ministério. A importância, não. O que ele anunciava? E o que ele anunciava? Ele preparou o caminho do Senhor, ele anunciava o arrependimento. Mas quando Jesus se manifesta, ele chega na frente dos seus discípulos, quando ele vê Jesus Cristo, certa vez ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outra situação, se não me engano, em João capítulo 3, ele diz: é necessário que ele, Jesus Cristo, cresça e que eu, João Batista, diminua. Se o maior profeta, que a Bíblia diz que houve antes de nascer mulher, não houve outro modo que ele, disse que era necessário que Cristo crescesse, ele diminuísse, muito mais a mim tem que diminuir. Todos nós somos totalmente, inteiramente dependentes de Cristo. Meus amados irmãos, Deus os abençoe através desse estudo, e se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma palavra, a última lição deste ano, a última lição deste trimestre, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.